E aí, pessoal, vamos tentar. Deixa eu ver se eu consigo entrar por aqui pelo meu. Vamos ver aqui. Ou só vai entrando aí. Vamos nos acertando aí, tá bom? Você vai entrando, vai dando aquela curtidinha básica aí pra gente ter uma noção aí das pessoas que estão entrando agora no vídeo. Tem, o comentário vai aparecer ali. Legal. Então vamos lá. Já estamos ao vivo, né? 10 horas. Pessoal aí então. Entrando, boa noite. Só tá aparecendo aqui. Muito bem. Hoje nós vamos falar. Deixa o pessoal entrando aí, já tá subindo ali o númerozinho. O Face é diferente do Instagram, porque o Instagram, quando eu entro, aciona todo mundo, né, ao mesmo tempo. E o Facebook a gente tem que lembrar de que foi convidado. Então o pessoal está entrando e tal. Bom, vamos assistir daqui a pouco aí. Hoje vamos falar sobre o poder da sua atitude. Pensamento, palavra e ação. Então hoje nós vamos pensar, trabalhar um pouquinho sobre o poder dos seus pensamentos. A turma está entrando aí, legal. Sejam bem-vindos, Jeroam, Michele. A turma vai entrando aos pouquinhos, vamos lá. Primeiro palavra e ação no, no Instagram, né? Mas por enquanto o Instagram é do... Vou voltar com calma. Com o tempo de Deus, eu estou conhecendo aqui. Boa noite, Esther. Graça e paz, pastor Patrício. Graça e paz. Bárbara também estou aqui, boa noite. Márcio também, sejam bem-vindos, pessoal. São Francisco Gabriele também, a turma está. Vamos falar sobre o poder da sua atitude, né? E nós precisamos sempre analisar as nossas atitudes. Por quê? Porque as nossas atitudes são resultados, né, de decisões que nós tomamos e principalmente precisamos fazer autoanálise, né? Então, saudades, a Raquel está aqui, Mariana assistindo, mas não foi colega de turma, né? Direito, que bom. Jeroam, o pessoal está aí entrando. Mais 2 minutinhos, pessoal. Eu estou vendo uma live agora com os pastores aqui do Sensério e o negócio rendeu, fluiu, a gente ficou até 9h10, 9h15. E hoje nós vamos falar sobre o poder da sua atitude. Não é o poder da atitude não, gente, porque o poder da atitude é o nome de um livro. E até meu xará, Alexandre Levink, é o nome dele. Hoje eu quero falar sobre o poder da atitude. Então, vamos refletir sobre algumas análises que nós temos feito, tá bom? Então, vamos lá que daqui a pouco eu estou começando aí, o pessoal está entrando. Então, depois compartilha aí se está gostando da experiência do Facebook. Eu, na verdade, passei o dia lendo um pouquinho sobre o dia todo, lendo não, mas li sobre o Facebook e o Instagram. E realmente a vantagem do Facebook é maior em relação a tempo. Aqui eu posso ficar 4 horas com vocês, lá só posso ficar 1 hora. Agora a vantagem lá é que quando eu entro, todo mundo assiste, né? Então, aliás, recebe a notificação e entra. Mas aqui também vai ser bênção tanto quanto lá, tá bom? E hoje então a gente vai falar um pouquinho sobre esse poder da atitude. Eu queria orar com vocês, vamos falar com Deus, vamos pedir ao Senhor para nos trazer a direção, porque é o poder da sua atitude, né? Eu não quero falar do poder da atitude, então eu quero falar sobre o poder, porque a atitude ela tem uma característica, ela é o comportamento, né? Um comportamento ditado pela nossa disposição interior, que nos leva a agir ou não agir. Então toda atitude é um comportamento, né? Uma disposição interior que nos leva ou a agir ou não agir. Então atitude é ação, né? Então se eu tenho esse padrão de decisão na minha vida bem trabalhado, vai dar tudo certo. Vocês sabem, o Daniel Goleman, o pai da inteligência emocional, ele vai dizer o seguinte, que resultados vêm e dependem de 3 fatores. Só para vocês entenderem, 3 fatores. Primeiro fator, 10% dos resultados, né, dos nossos resultados, habilidades. Então, você tem 10% de tudo que você recebe nessa vida, vem das suas habilidades.
20% do que você faz vem dos seus conhecimentos. E 70% de tudo aquilo que acontece na sua vida vem das suas atitudes. Então 10% vem do que você é hábil, 20% vem do que você conhece e 70% do que você... Então agora eu queria orar. Para a gente bater um papo, né, conversar sobre atitude, depois à luz da Bíblia refletirmos um pouquinho sobre isso, tá bom? Vamos lá então, vamos orar? Vamos falar com Deus? Pai amado, Pai querido, Pai eterno, eu quero te agradecer por esse encontro do pensamento, palavra e ação e te pedir que o Senhor abençoe os teus filhos e que nos dê, Senhor, uma noite de conhecimento, de ampliar o nosso entendimento à luz da tua palavra, Senhor. Eu te peço isso, eu oro agora, clamo em nome de Jesus. Amém e amém. Gente, na verdade, tem um filme, você já deve, a maioria deve ter assistido, Gladiador, e tem uma hora no filme que diz assim, o que eu faço aqui ecoa na eternidade. Então, as decisões, as atitudes que eu tomo aqui ecoam no futuro, marcam o meu futuro. E decidir é um problema sério para muita gente, vocês sabiam disso? Tem gente que tem dificuldade para decidir. Tem gente que às vezes está à frente de uma equipe, grupo, e olha, quando chega no momento da decisão, ele não quer ficar mal, não quer se estressar, não quer se desgastar, e aí acaba entrando no território da omissão, vai empurrando com a barriga até onde é. Martin Luther King, ele diz uma frase que eu gosto, olha, esperar que Deus faça tudo, enquanto nós não fazemos nada, não é fé. Martin Luther King vai dizer que isso é superstição, superstição. O nosso Deus, o meu Deus, ele é soberano, eu não tenho dúvida disso, ele é soberano, ele é onipotente, ele pode tudo. Mas preste atenção, quando você confunde isso, e achando o seguinte, não, Deus vai decidir por mim, Deus vai tomar essa decisão por mim, você está confundindo o seu papel de responsabilidade. Deus prepara o caminho, Deus prepara a condição, mas a decisão continua sendo sua. A decisão continua sendo a sua responsabilidade. Então nós não podemos simplesmente dizer, não, Deus vai fazer tudo. É muito comum a turma que é casada dizer assim, Deus está preparando um varão para mim, Deus está preparando uma varoa. Até acredito nisso, que Deus está preparando. Agora também acredito que Deus vai dizer assim, olha, eu vou querer que você tome as suas decisões. Então, amados, Deus não nos criou para nos isentar de responsabilidades. Não, eu tenho. E nós muitas vezes nos esquecemos disso. E aí o poder da nossa atitude vai todo embora. Então, as atitudes que nós tomamos podem mudar o nosso mundo de alguém e pode mudar até o mundo. Então, existem aí elementos que vão determinar as nossas atitudes na vida espiritual, as nossas atitudes na vida emocional e as nossas atitudes na vida natural. Eu vou dar um exemplo para vocês de atitudes no mundo emocional. Eu ontem ministrava sobre isso, eu estou ministrando todos os domingos à noite sobre fontes para o equilíbrio emocional. E ontem eu falava do terceiro mandamento que Deus deixou. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Aí você pensa assim, mas graças a Deus, apóstolo, eu não tomo o nome de Deus em vão hora nenhuma. Pois é, aí numa situação corriqueira lá, você acaba dizendo assim, ai meu Deus, ou isso. Pessoal, nós pegamos o nome de Deus e transformamos muitas vezes o nome de Deus em interjeição. Nós usamos o nome de Deus muitas vezes em tons que você diz assim, mas isso pode gerar? Pode, por exemplo, você debaixo de uma disciplina divina, dizer, por que Deus está me punindo? Por que Deus... Nós temos que aprender só sobre atitude, gravar isso. Toda vez que você chama o nome de uma pessoa, você está invocando aquela pessoa. Então, eu estou num lugar reunido ali com outras pessoas, você chega na porta e diz assim, apóstolo Alexandre, eu vou ser invocado e eu vou me voltar para você. Olha para mim e não diz nada. Eu vou dizer, mas o que é isso? Por que me invocou? Por que me chamou? Então o nome fala da personalidade, o nome fala da pessoa. Então nós devemos ter atitudes corretas
na nossa relação com Deus e também atitudes corretas no nosso emocional. Quantas pessoas se permitem, sabe, ter um dia mal, porque chegou, sei lá, no mercado, uma pessoa lá alterada destratou você. Destratou você. Quantas vezes você, numa padaria, foi mal atendido lá e você fica remoendo aquilo durante o dia porque você entregou, sabe? Você teve a atitude de entregar a chave das suas emoções para todo mundo. Todo mundo tem acesso e aí todo mundo tem o poder de estragar o seu dia, tem o poder de deixar o seu dia mal. Então a atitude tem essa capacidade. Peraí, que atitudes eu estou tomando em relação ao meu emocional? Que atitudes eu estou tomando em relação àquilo que vem para tentar me ferir, me abater, me machucar? Atitudes no aspecto natural, decisões que eu tenho que tomar em relação ao meu futuro, decisões que eu tenho que tomar em relação à minha vida profissional, decisões que eu tenho que tomar na minha família. Eu aprendi algo, eu sempre compartilho isso, foi uma frase que eu ouvi e ela veio muito forte ao meu coração. A frase é a seguinte: olha, é melhor você ter um dia de angústia do que viver todo dia angustiado, porque você não tem atitude, porque você não decide. É muito importante isso. Há pessoas que têm dificuldade de ter atitude por conta do medo. E aí me lembra de o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, quando ele diz na segunda carta, no capítulo 1, versículo 7, mas Deus não nos tem dado um espírito de covardia, de medo. Aliás, Provérbios vai dizer, 24:10, o seguinte: se você, de maneira clara, no dia da adversidade se mostrares frouxo, fraco, quão pequena é a tua fé? Então, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Como está o poder da sua atitude? Nesse tempo aí de pandemia, que atitudes você tem tomado? Vocês querem, eu vou dar uma palavra aqui, só uma pinceladinha do que foi a minha reunião hoje com os pastores. Lá em Êxodo, capítulo 33, versículo 7 a 8, a Bíblia diz que Moisés montava a tenda do encontro com Deus numa distância considerável. Por quê? Porque Moisés sabia, isso é um papo, gente, que tem que ser tomado de estudo. Às vezes as pessoas dizem, agora que eu estou na pandemia, estou com mais tempo em casa, eu vou melhorar a minha relação com Deus, vou ter mais tempo para Deus. Pode ter certeza que você vai passar mais tempo em casa e isso não é a menor garantia que você vai ter mais tempo com Deus. Sabe por quê? Porque as amenidades tomam o lugar das prioridades. Você começa a dizer, não, depois eu oro, depois eu leio a Bíblia, depois eu isso. Você vai tomando atitudes em função de amenidades. E as amenidades tomam um lugar da prioridade. Então, se você não tinha um relacionamento com Deus de intimidade, não vai ser pandemia que vai fazer esse relacionamento aumentar ou diminuir. Nada disso. Esse relacionamento se estabelece, querido, é dia a dia. Dia a dia, nós somos 64 dias debaixo dessas orientações aí. E a pergunta que eu te faço é, você olha para trás e agora que você está dizendo, você olha que você é um super crente, que você agora tomou essa decisão. Então, é muito importante que você entenda o seguinte, né? O poder das suas atitudes vão revelar quem você é como servo de Deus, quem você é como homem, como mulher, quem você é. E é muito importante, tem esses dias de reclusão, eu tenho tido aí a oportunidade de ver alguns programas que eu não vi anteriormente, né? Até porque eu me recuso a ver a Globo Lixo, não aceito. Então, eu estava vendo um dos episódios de Discovery, Reino Animal. Vocês têm ideia, irmãos, que na selva o animal que é conhecido como rei das selvas é o leão. Pois é, esse é um título que ele tem, mas não é por conta dele ser o maior animal. Ele é chamado o rei da selva. É porque como você se vê vai determinar a sua atitude, e a atitude que vai determinar a sua vida. Então como é que você se vê? Como é que você se enxerga? O maior animal da selva não é o leão. O maior animal da selva, para você ter uma ideia, ele pesa 7 toneladas, até 7 toneladas e meia. O maior animal da selva vive mais de 60 anos. O maior animal da selva tem um couro difícil de ser rasgado por patas de leões, por bocador de leões. O maior animal da selva tem poder que, se ele der uma patada num leão, ele acaba com o leão, ele mata o leão. Aí você deve estar falando, bom, só está falando do elefante. Pois é.
Então, quem deveria fazer jus ao título de rei da selva nunca foi o leão. Nunca foi. Quem deveria ser o rei da selva pela força, pelo tamanho e pela inteligência. Eu quero dizer que o elefante é um dos animais mais inteligentes. Elefantes, golfinhos, baleias são animais que têm, né, uma inteligência maior do que outros animais. Pois é, o elefante é mais inteligente, o elefante é mais forte, o elefante vive mais. Então, por que com todo esse poder, com toda essa força, o elefante não é o rei da selva? Simples. Porque o elefante não se vê assim. Ele não se vê dessa maneira. Então, muitas pessoas estão vivendo um tempo de depressão, desânimo, tristeza profunda, porque começaram a cultivar dentro de si uma imagem irreal. E essa imagem irreal tem anulado o seu poder de atitude. Na verdade, quando o leão escuta o som do elefante, ele diz, opa, o banquete está chegando. Mas quando o elefante escuta o rugido do leão, o leão diz, o cozinheiro está vindo, eu tenho que fugir. Então, notem a desproporcionalidade de um animal e do outro, e o que faz um animal menor ser o rei da selva, porque ele se comporta como tal, ele tem atitude como tal. O leão é muito interessante, ele é um animal que quando ele procura dar o bote, ou ele tenta pegar no pescoço do animal, ou ele tenta pegar no focinho para sufocar o animal. E por que ele faz isso? Porque ele tem certeza da força que ele carrega. Então, suas atitudes são pautadas por aquilo que você carrega dentro de você, por aquilo que você está gerando dentro de você. E a palavra de Deus, eu queria compartilhar isso com vocês, a palavra de Deus, lá em Atos capítulo 27, pega a sua Bíblia, vamos lá. Atos capítulo 27, pega a sua Bíblia, Atos capítulo, versículo 22 e 23. Eu quero falar sobre o poder da sua atitude. E eu quero usar esse texto de Atos 27, porque ele é um texto. E nós vamos ver nesse texto 3 preciosos ensinos sobre o poder das nossas atitudes. Então, Atos 27, versículo 22 e 27 diz assim, está escrito aí na sua Bíblia. Mas já agora vos aconselho, bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, somente o navio. Porque esta noite, um anjo de quem eu sou, olha só, um anjo de Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo dizendo, Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Olha que coisa tremenda. O que Paulo vai nos ensinar aqui sobre o poder das nossas atitudes. Paulo está diante de um eminente naufrágio. Foi revelado a Paulo que aquele navio ia afundar. É isso que está na Bíblia, que você leu aí. Agora, olha que coisa tremenda. Paulo, ao invés de prepare-se, fica esperto, fica alerta. Não, Paulo diz bom ânimo, tenha bom ânimo. Paulo está dizendo o seguinte, olha, sem bom ânimo não se enfrenta a tribulação. Sem bom ânimo não se superam circunstâncias. Então, o poder da sua atitude começa com bom ânimo. Tenha bom ânimo diante dessa situação. Mas, apóstolo, eu não estou conseguindo visualizar nada de bom. Por isso é que você tem que ter bom ânimo. Porque nós não respondemos ao estímulo visual. Nós respondemos ao estímulo da fé. E a fé é o firme fundamento das coisas que não se esperam. A palavra, Paulo diz que nós não caminhamos pelo que vemos, mas pelo que cremos. Então a primeira coisa no poder das suas atitudes está na quanto você consegue ter bom ânimo para passar pelas situações. Bom ânimo. Diga para você mesmo, bom ânimo. Bom ânimo. É assim que eu enfrento uma situação, uma adversidade, com bom ânimo. Se você não tem bom ânimo, suas atitudes serão incompatíveis com a fé que você diz ter no seu coração. Se você não tem bom ânimo para enfrentar as circunstâncias, suas atitudes serão incompatíveis com o nome que você carrega, porque as pessoas lhe veem como cristão. Então a primeira coisa é ser bom ânimo. Bom ânimo. Está difícil? Bom ânimo. Está complicado? Bom ânimo. Você sabe, os estudos hoje têm apontado uma coisa interessante. O grande problema, o grande dilema hoje da pandemia é que o medo, já está comprovado cientificamente, que o medo instalado na minha vida, ele baixa a minha imunidade. Então, quanto mais uma coisa me domina pelo medo, mais a minha imunidade vai baixando. Ora, à medida que a minha imunidade baixa,
mais fácil fica a entrada de vírus. E entre eles o coronavírus, não precisa ser só esse, não, tantos outros aí. Esse é o que está na moda. Mas, por quê? Porque o medo entrou. Então, gente, Paulo recebeu uma revelação. Paulo recebeu uma revelação. Olha, o navio vai afundar. E o Deus que eu sirvo disse que vai todo mundo ser salvo. Você já parou para pensar se Paulo sabia nadar ou não? Você já se perguntou se Paulo tinha algum curso de natação? Pois é. Então, agora o que ele tinha? Ele tinha o bom ânimo. Se Deus falou, pode crer, vai acontecer. Então eu queria que você gravasse isso, bom ânimo. Bom ânimo, essa situação, essa adversidade vai passar. Esse problema que você está enfrentando no casamento, bom ânimo. Essa luta que você está enfrentando, bom ânimo. Eu quero que você coloque isso assim como uma chave na sua vida. Paulo começa, sabe, dizendo o seguinte, olha, é no meio da tribulação. É preciso descansar. A palavra de Deus lá no Evangelho de Marcos conta que, capítulo 4, conta que Jesus está dormindo. E a tempestade comendo solto e ele dormindo. E é interessante que os discípulos chegam uma hora que ficam revoltados com ele, né? E ao invés de ter bom ânimo, não. Mestre, não se te dá que o barco está quase virando, o senhor está aí dormindo. Jesus levanta chateado. Até porque, gente, quando você está tirando aquele cochilinho gostoso, aquele soninho gostoso, a todo mundo, alguém chega falando, acorda, pelo menos para mim, estou falando por mim. Jesus levanta, por que vocês me acordaram? Vocês acham que realmente eu ia vir a esse mundo para morrer afogado? E aí ele repreende o vento, repreende a tempestade. Responda às adversidades primeiro com bom ânimo. A segunda coisa que me chama a atenção nesse texto, que para mim é muito claro, né, é que Paulo ouviu dele o seguinte, olha, o anjo diz, Paulo, importa que você vá para Roma. Ou seja, Paulo, o teu destino é Roma. Você não vai morrer afogado aqui próximo da ilha de Malta, que foi para onde eles chegaram depois do naufrágio. Paulo não escuta aquele anjo dizer para ele, da parte de Deus, olha, Paulo, fica tranquilo, porque os teus dias vão acabar, o Império Romano não vai mexer com você. Não, Paulo, você vai para Roma. Então Paulo está dizendo o seguinte para mim, para você, eu preciso ter atitude, sabe? Por que eu preciso ter o poder das minhas atitudes? Porque Deus fez promessas para a minha vida. Isso mesmo, porque Deus tem promessas. Então vamos turbinar aí as nossas atitudes. Primeiro, turbina as tuas atitudes com bom ânimo. Segundo, turbina as tuas atitudes com a certeza de que há promessas de Deus que ainda vão se cumprir na sua vida. Há promessas de Deus que vão se manifestar na sua vida. Não é possível que você olhe para a situação e diga assim, meu Deus, o Senhor me conduziu até aqui. Então notem que coisa preciosa, porque o texto diz, tem bom ânimo, que nenhuma vida se perderá. E ele vai dizer, Paulo, não temas porque você vai comparecer. O que Paulo está dizendo aqui para você e para mim nessa noite? Paulo está dizendo o seguinte, olha, não para nessa circunstância, não para nessa adversidade, com atitude decretando que já é o fim de tudo, que já acabou, que você vai ter que jogar a toalha. Tem bom ânimo. E segundo, ir a Roma, como ele de fato foi, era o destino de Paulo. Então havia uma promessa sendo estabelecida sobre a vida dele. E eu quero dizer nessa noite, gera esse pensamento, querido. É a palavra que garante. Deus tem promessas para a minha vida, para a sua vida. Então eu pego o meu pensamento e quando eu pego a palavra, e qual é a ação? Não, Deus tem propósito para a minha vida. Essa situação vai passar. E eu sei que Deus vai continuar me usando, me abençoando, me chamando, que Deus vai continuar trabalhando. Então, em nome... A minha pergunta para você, você tem turbinado as suas atitudes com essa certeza? Deus tem planos para a minha vida? Deus tem propósito para a minha vida? Ou você está sendo turbinado nas suas atitudes pelo medo? Ai, não, acabou tudo, é o fim de tudo, puxa vida, ai meu Deus. Quero lhe dizer algo aqui que é muito interessante da palavra de Deus. Quando Deus vai convocar Gideão, Deus não olha Gideão pelo olhar de Gideão, nem pela perspectiva de Gideão. Deus se manifesta a ele e o anjo chega lá e diz, olha, varão valoroso, diz, quem sou eu? O senhor errou de pessoa, eu sou o menor da casa do meu pai, e a família do meu pai é a melhor da tribo, e a nossa tribo, Manassés, é a menor de todo Israel. Então vocês percebam que as atitudes
de Gideão são compatíveis como ele se via. Porque Deus diz, olha, o seu hoje é contigo, varão valoroso. É assim que Deus o via, varão valoroso. Mas ele estava agindo de compatibilidade com a maneira que ele se enxergava. Suas atitudes eram compatíveis com a maneira que ele estava vivendo. Pegando o trigo e ao invés de malhar no eirado, malhando no lagar. E por quê? Porque ele estava com medo de uma situação. Estava travado. E sabe o que acontece muitas vezes? Muitas vezes essas situações roubam de nós as promessas. Então, é óbvio, eu creio nisso. Há promessas de Deus na sua vida que ainda não se cumpriram e que vão se cumprir. Há promessas de Deus na sua vida que não aconteceram, mas vão acontecer. E você tem que se agarrar a essas promessas. Vai vir a tempestade, veio a tempestade sobre aquele navio, veio o navio, ou seja, o navio afundou com tudo, ninguém morreu e eles foram para uma ilha chamada Malta. E é interessante que nessa ilha, quando Paulo se predispôs a pegar os gravetos e fazer aquela fogueira, uma víbora picou Paulo. Todo mundo olhou para Paulo e ele sacode a víbora, ela morre. Todo mundo olha para Paulo e diz, realmente, esse camarada aí está ruim para o lado dele. Porque se não morreu no naufrágio, é porque a deusa Temis quer realmente da justiça para os romanos, né? Então, e elas estavam crendo que Paulo iria morrer porque ele realmente era um marginal. E daqui a pouco, gente, nada de morrer, ficar vermelho, nada de febre, nada disso. Então, o que nós vemos, Paulo, e essa atitude para você e para mim é muito importante. Nós vemos alguém que Paulo sabia que se Deus ele não ia morrer por causa de uma picada de cobra. Ele não ia morrer por causa do veneno de uma cobra. E eu quero dizer algo aqui. Quantas pessoas atrapalhando o seu futuro, as promessas de Deus, porque lhe picaram, porque colocaram veneno em você, veneno do desânimo, veneno da tristeza, da desesperança. Ora, se você tem promessa de Deus, então cuidado com as víboras que surgem no tempo da adversidade. Cuidado com as serpentes, com as cobras que surgem para tentar te, envenenar e fazendo com que você desista. Pelo contrário, sabe? É interessante porque Paulo vai ser convidado depois de chamado Públio. E aquele homem estava com disenteria. Ele estava desorganizado, desenterion, desorganizado dentro dele. Paulo ora e aquele homem é curado. Olha que coisa tremenda, gente. Então, veja bem, quando você tem, o poder das suas atitudes, Deus vai te usar para organizar os desorganizados que estão perto de você. Então, pandemia, isso é fato. O que eu já encontrei de gente que ficou desorganizada por essa pandemia. Não, o que eu faço? Meu Deus, e aí se pegar, se não pegar, vai para respirador, vai faltar respirador. Tem gente que ela está assim, se eu pegar vai faltar respirador. Ela não está nem passando a possibilidade do seguinte, se eu pegar, eu vou superar essa dificuldade. Eu vou passar por cima disso, porque isso para a minha vida. Agora notem, Paulo enfrentou a pandemia do naufrágio, porque a Bíblia não disse que ele sabia nadar ou não. Paulo enfrentou, naquele tempo não tinha o soro físico, então, mas nós vemos nós vemos um Paulo com uma certeza. Se Deus disse que eu vou chegar a Roma, eu vou me agarrar, são as promessas que Deus me fez. E você, tem se agarrado ao quê? O poder das suas atitudes tem revelado que tipo de pessoa? Aquela que vive com a certeza que Deus está no controle, que é uma promessa de Deus, ou é aquela pessoa que está, em instabilidade? E tem mais, é interessante porque o texto de Atos 28, que é o desdobramento, de Atos 27, mostra lá no final o apóstolo Paulo tratando as pessoas, curando as pessoas. E a palavra ali no grego, ou seja, não era uma questão só de cura física, não era só uma questão de milagres físicos. Terapel vem de terapia, de terapêutico. Era como que Lucas, que era médico, escrevendo sobre essa situação, dizendo o seguinte, olha, naquela ilha as pessoas foram curadas no seu interior. Foi uma ação terapêutica de Paulo. Agora você imagina,
camarada viveu um naufrágio, está sendo levado preso, foi picado por uma cobra, está molhado, está isso, está aquilo, mas ele consegue ainda ser usado por Deus. Sabe por quê? E aí entra, porque Paulo vivia debaixo das promessas que o Senhor fez para ele. Será que as promessas do Senhor acabaram para você nesse tempo de pandemia? Será que as promessas de Deus na sua vida terminaram porque o coronavírus chegou? Eu, sinceramente, não acredito nisso. Eu acredito que Deus tem muitas promessas ainda que vão se cumprir na sua vida, que vão se estabelecer na sua vida. Agora, olha que coisa preciosa também, porque eu falei de bom ânimo, lembra? Bom ânimo. Então comece as suas atitudes com bom ânimo. Segundo, comece as suas atitudes com fé, tendo a certeza que Deus tem promessas para a sua vida. O poder das suas atitudes sem medo. Não temas, não temas. Por que ele falou isso para o capitão daquele navio? Para ele não ser surpreendido, gente, pelo medo, pelo espanto. As pessoas estão aterrorizadas pelos sinais, pelos acontecimentos estranhos. Eu quero dizer algo para vocês aqui. A mesma experiência que você tem de pandemia, eu também tenho. A mesma pandemia que assola o Brasil, o mundo e assola o Rio de Janeiro, assola geograficamente as nossas vidas. Agora, o que nós vamos ter é que vai definir o poder das suas atitudes. Paulo diz, não tenha medo. Não tenha medo, porque o mesmo naufrágio que você vai experimentar, eu vou experimentar. Aliás, as 400 e tantas pessoas que estavam no barco experimentaram. Não tenha medo, porque essa tempestade vai vir para bagunçar com todo o navio. E eu creio que aconteceu isso com o coronavírus. Veio para bagunçar as estruturas. São 64 dias, gente, que nós estamos parada, travada. 64 dias. Mas isso quer dizer o quê? Não temas. Não temas. É o que eu quero que você grave. Não temas, ou seja, não seja surpreendido pelo medo. Trava. E agora, o que vai ser? Vai ser o que sempre foi, você vivendo a dependência de Deus. Eu, domingo, comecei uma série de mensagens sobre Apocalipse, revelação ou pastoreio. Eu me lembro, eu até compartilhei isso com os pastores, nossa reunião teve agora às 8 horas. Por quê? Porque a turma no início, quando começou essa pandemia, não estou falando no início lá em novembro não, porque lá em novembro ninguém estava dando a mínima, está sendo em Wuhan, não vai chegar aqui nunca. Então passou o carnaval, aquela coisa toda, e aí então veio a pandemia. Pois é, quando entrou aquela coisa de, fique em casa, senão você vai pegar a pandemia, você vai morrer, você vai isso. Eu me lembro que saiu aquelas disputas, né, aquela coisa toda, mas, resumo, era uma frenesi, uma neurose. O que eu recebia de WhatsApp, o senhor tem que falar sobre Apocalipse, o senhor tem que falar. E por quê? Porque as pessoas se voltam para o Apocalipse, não é para ser pastoreado pelo livro, não. É para tentar fazer alguma coisa enigmática. E não é isso que o livro tem. A proposta do livro é escrever as 7 igrejas que estavam na Ásia Menor, que é hoje a Turquia. E qual era a proposta de de João? Qual era a proposta? João não está preocupado em datar a volta de Jesus Cristo. João está preocupado em saber se, até a volta, a qualidade do crente que estaria sendo gerado nessas igrejas que estavam sob perseguição do Império Romano, que estavam sendo assoladas pelo Império Romano. E aqui fica uma dica para nós, amado. Crente, quando tem vida com Deus, não está preocupado com a volta de Jesus, não, porque ele está preparado para ser hoje, agora. Está preparado para ser daqui a uma semana, 2 semanas. Eu fico muito preocupado quando fico crente, angustiado em saber do dia da volta. Eu fico muito preocupado. Eu fico preocupado em saber, né, que tipo de crentes são esses, que querem datar a volta. Então, é muito interessante, só para vocês entenderem isso, lá no versículo 8, se eu não estiver enganado, Apocalipse capítulo 1, versículo 8, diz assim, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Muito bem. O que chama a atenção não é atentar para a letra inicial do alfabeto grego, nem a última, né, alfa e ômega, mas é a palavra princípio e fim. Princípio, arque, vem de arquiteto, arquitetura. Né? Por quê? Porque uma casa não nasce do nada, ela passa por uma arquitetura, um arquétipo, é a ideia do modelo.
Então Jesus é o modelo do qual nós começamos a seguir. E a palavra fim, gente, no grego é telos. Telos. Telos quer dizer, vem de teleios. Telos quer dizer aquilo que é perfeito, aquilo que é concreto, aquilo que é finalizado. Então, em Jesus, Ele é o princípio e o fim. Ele é o arque e o telos, ou seja, nele a nossa vida vai toda de maneira perfeita, até o fim. E esse fim pode ser Ele vindo ao nosso encontro, ou pode ser eu ou você indo ao encontro dele. A pergunta maior, então, não é a data, mas é saber como eu estou, como você está. Então, Paulo vai nos falar sobre o poder da atitude, sobre esses 3 prismas. Que prisma, apóstolo? Para você que está entrando agora, o bom ânimo, bom ânimo, temos que ter bom ânimo. Temos que ter a certeza que há promessas de Deus que ainda não se cumpriram na sua vida, que vão se cumprir. E terceiro, não temas, não temas. Porque se você temer, é pior. O medo vai fazer com que você fique totalmente desorientado. Totalmente desorientado. As pessoas com medo não sabem como reagir, começam a tomar atitudes por instinto. São instintivas. Então é muito importante isso. Estou vendo a possibilidade de, na quarta-feira, a gente fazer aqui uma tela dividida para tratarmos de um assunto chamado depressão. E aí a Mônica, que é psicóloga, deu uma palavra para a gente lá no Instagram, também voltaria daqui. E eu vou ver acertar com ela direitinho a possibilidade, porque eu dependo também do horário dela, da disponibilidade dela, né? E, enfim, mas eu queria colocar isso para vocês. Bem, dito isso, vamos voltar para cá para eu fechar, né? Porque mesmo aqui o Facebook me dando 4 horas de reunião, eu não quero tomar essas 4 horas com vocês, não. Eu quero que vocês estejam hoje com a certeza seguinte. Nosso encontro chama-se Pensamento, Palavra e Ação. Quando Deus me deu isso, modismo. O que é modismo? Todo mundo fazendo live, né? Live 10 da noite, 8 da noite, meia-noite, 3 da manhã. Eu não sou contra. Mas eu sempre me questiono se é para perdoar a mesma coisa. E amanhã tem devocional com certeza sendo preparada para você no seu dia a dia. Então, agora é muito importante que no poder das suas atitudes, e eu quero compartilhar isso com vocês, você veja o quanto dessas atitudes que você tem tomado estão te levando para um relacionamento de intimidade com Deus. Mas por quê? Porque a Bíblia diz em Êxodo 33, que quando Moisés saía para o encontro com Deus, as pessoas se colocavam na porta da tenda, porque eles tinham uma certeza. Toda vez que Moisés voltava do encontro com Deus, ele voltava diferente, com atitudes novas. Com atitude, por quê? Porque Deus falava com ele o que era para ser feito. Isso tem falado muito forte ao meu coração. Nesse tempo de pandemia, na tua relação com Deus, suas atitudes estão sendo influenciadas por Ele? Suas atitudes estão sendo influenciadas pelo que Ele tem falado ao seu coração? Suas atitudes estão sendo influenciadas por aquilo que Ele tem lhe orientado? Como é que andam suas atitudes? Então eu finalizo a minha palavra dizendo o seguinte: aproveita esse tempo para você se de tudo que está aqui, de pandemia, de tempo, disso, daquilo, aquilo outro, de quantos mortos, tal. Se afasta disso, do dia a dia do povo, do dia. Vai lá para o teu encontro com Deus, fica lá. Porque quando você voltar para esse dia a dia, porque é inevitável, nós não podemos sair desse dia a dia, mas quando você voltar, todos que te cercam vão saber de uma coisa: ele ou ela tem algo para falar da parte de Deus para a minha vida. É tão bom, né? É tão bom saber disso. Quando você consegue entender que, se afastando das rotinas, se afastando dessas situações, você tem algo da parte de Deus para compartilhar com as pessoas. E aí, qual é o poder da sua atitude? Está lá no livro de Isaías 33. Ele saía de manhã para ter um encontro com Deus. E quando ele voltava, todo mundo ficava ali esperando, porque sabia que Deus havia falado com ele, que havia dado uma revelação para ele. E eu espero que você também esteja debaixo dessa certeza. Eu espero que o Senhor esteja te orientando nesse propósito. E eu queria agora terminar, antes de orar,
trazendo alguns questionamentos, algumas perguntas. Quem puder fazer, quiser fazer também, né? Não quiser fazer também, eu vou feliz da vida. Mas se você tem alguma pergunta na área da atitude, posso, como é que é isso e tal, sobre atitude, é o que nós estamos falando hoje, né? O poder das suas atitudes. O poder das suas atitudes, né? Falamos desde o início, eu tenho colocado isso, que atitude é um comportamento ditado por uma disposição interior, então, que nos leva a agir. Então, a atitude sempre nos leva a agir, né? Então, é importante isso. Então, se você tem aí alguma dúvida, a hora é essa. Lembrando, estou tentando ver, vou ver com uma quarta-feira, vamos falar sobre depressão. Depressão. Então, se você gosta desse, se você conhece alguém desse tema, eu queria te convidar, então, a participar dessa live, né? Pensamento, palavra e ação, e o assunto é depressão. Pessoal, alguma pergunta sobre o poder das suas atitudes? Alguma dúvida, alguma colocação? A hora é essa, né? Eu, quando faço live, eu vejo aqui os comentários, mas eu não posso me distrair, senão... Já viu aquelas lives chatas? O pessoal fica assim, oi fulana, oi irmã ciclana, oi beltrana, oi isso. Então, nós temos que ter uma linha de raciocínio. Manda aí um abraço para mim, manda um beijo, manda um carinho, mas eu não tenho o hábito de parar a live, né? Porque eu me propus não foi ficar batendo papo com você, mas trazer uma revelação da parte de Deus, como de fato eu fiz. Mas se você tiver alguma pergunta ou alguma colocação, a hora é essa, eu gostaria de poder compartilhar com vocês. Se você tem, aproveita esse canal aí, aproveita esse momento, porque faltam aí mais ou menos 19 minutos para terminar, tá? A nossa live de hoje. E vai ficar gravada, então você pode compartilhar com alguém. Alguma dúvida, alguma pergunta? É engraçado que eu estou me ambientando. Pessoal, estou me ambientando ainda com o Facebook, que quem me conhece, eu faço mais as lives pelo Instagram, né? Então eu fico... Mas acho que aqui é o mesmo sistema. Pergunta você pode expressar aqui e eu tento responder. Alguma dúvida? Alguma pergunta? É porque a gente tem falado sobre o poder das suas atitudes. O poder das suas atitudes, né? E se tem pessoas que nós conhecemos que elas vivem querendo decidir, mas não têm oportunidade. E tem pessoas que têm oportunidade, mas elas não decidem. Então é importante que você seja uma pessoa decidida. Decida. Eu me lembro claramente quando nós estávamos para comprar o terreno do Cian, um dos nossos... Como é que o senhor toma, na época, pastor Alexandre, como é que o senhor toma as suas decisões? Como é que o senhor toma as suas decisões? Eu digo, olha, 50% eu tomo as minhas decisões no campo da razão. E os outros 50% é pura fé. Eu não sei se vai dar certo ou não, mas eu tenho fé e eu me lanço. Então é dessa maneira que eu vejo as decisões. Bom, deixa eu ver aqui. Bom, ontem tomei atitude de algo que me angustiava. Hoje estou como o senhor disse. Mas não irei viver cada dia. Passa sempre. Isso foi usado. Amém. Obrigado, Nanda. Na verdade, o que eu disse aqui é o seguinte, e volto a dizer, né? É melhor você viver um dia de angústia do que viver todo dia angustiado. Tem gente que fica ali remoendo uma situação, fica aguardando, fica ali, aí vai se consumindo. Escute aqui, se você gosta desse tipo de vida, amém. Aliás, você merece a vida que você tolera. Tudo que você tolera na sua vida, você merece. Porque se você não quiser mais, tem que tomar atitude para não querer. Então, nós estamos no testemunho aqui que ela tomou a decisão. Chega de viver todo dia angustiado. Eu vou ter o meu dia de angústia. Paulo aqui, graças a paz. Paulo, vamos lá. Opa, fui curar a depressão no encontro com Deus. Glória a Deus. Divisor de água em 2005. Amém. Pessoal, lembrando, a live da depressão vai ser quarta-feira. Vou ver, a Mônica está assistindo aqui. Eu vou ficar já confirmadíssimo, né? Palavra abençoada. Glória a Deus. Uma pergunta. As promessas de Deus, como uma boa pergunta, né? Com as promessas de Deus, como saber se Deus tem? Nós temos que entender o seguinte: há promessas que estão na palavra de Deus, né? E dizem aí os estudiosos que tem mais de 8.000 promessas. Aliás, deixa eu fazer uma propaganda dessa Bíblia aqui, que eu estou lendo essa versão. Essa aqui é a versão Peshitta.
Essa é uma Bíblia que foi traduzida do aramaico, muito interessante, vale a pena adquirir essa Bíblia. Não estou ganhando nada com isso não, mas eu acho interessante, estou falando a leitura dela, da Peshitta, a versão em aramaico. Então, como é que eu vou saber se Deus tem promessas, né? Deus, quando nos dá uma promessa, algo que Ele faz é que Ele quer que você faça, que você proteja a promessa. Como assim? Eu vou dar um exemplo prático para você entender. Os animais, né, principalmente os que põem ovos, a pata, por exemplo, eu não sei se você sabe, mas a pata fica chocando até os patinhos nascerem. Então, o que ela faz? Ela protege a promessa dela, porque um ovo nada mais é do que uma promessa de que ali vai sair um patinho. Então, a pata choca, ela não sai do ninho, ela não abandona até que o patinho nasce. Muito bem, o que isso tem a ver com a tua vida e com a minha, Esther? Quando Deus te faz uma promessa, Ele quer que você realmente venha chocar essa promessa com fé, com oração e principalmente com paz. Porque se Deus te deu uma promessa, Ele vai te dar uma paz que excede todo entendimento. O exemplo de Caleb, quando Josué vai dividir a terra, ele diz para Caleb o seguinte: olha, você permaneceu firme na promessa. Caleb disse: pois é, Deus me fez essa promessa há 45 anos atrás e hoje estou com 85. Tal era a minha força naquela época, tem sido agora. Por quê? Porque quem tem promessa de Deus mesmo sabe que ela vai se cumprir, haja o que houver. E sabe o que eu acho tão interessante nisso, Esther? Que quando você pega o tempo de vida em que Deus fez a promessa de Caleb se cumprir para o tempo que ele morre, se você faz uma contagem, dá exatamente o tempo da espera. Ou seja, Deus não permitiu que Caleb vivesse a promessa que ele tinha num tempo menor. Deus viveu. Se Caleb esperou 40 anos, dos 85, o mais 40 foi o tempo em que Caleb morreu. Então eu espero ter feito você entender que você precisa proteger sua promessa com a fé e com a certeza, com a paz que excede todo o entendimento, tá bom? Podemos dizer que a formulação do pensamento é pelo menos metade do caminho para a atitude? Sim, na verdade é. Tanto é que o apóstolo Paulo, quando escreve aos Filipenses, Mônica, e aproveita para me responder, se quarta-feira você vai poder estar com o pessoal aqui, né? Mas o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: olha, se há alguma coisa, se há algum louvor nisso, se há alguma... Filipenses capítulo 4, versículo 7. Ele diz: olha, se há algum louvor, se há alguma virtude, se há algo valioso. E qual é a proposta dele? Que isso ocupe o vosso pensamento. Então, à medida que eu penso coisas boas, como está lá em Filipenses 4, 7, eu vou gerar atitude boa. Não tem jeito. O pensamento, e é importante frisar o seguinte: eu não posso impedir que os pensamentos invadam a minha cabeça, mas eu posso decidir qual deles vai fazer em mim ou não. Vai ficar ou não. Então nós somos assolados por pensamentos ruins, ou somos assolados por pensamentos pessimistas? Somos. Agora, eu decido se eles vão permanecer ou não. Eu decido se eles vão se encontrar com a palavra e vão sair do meu caminho ou não. Então é muito importante dizer o seguinte: olha, na formulação do pensamento é a metade. Por quê? Porque ele entra e se instala. O pensamento vai gerar entre nós o quê? Uma ação. E essa ação vai repetidas vezes, vai se tornar um hábito, né? Então, com certeza. Bom, pastor, o senhor já te usou para a minha vida, sem dúvida. Ânimo, fé e esperança. Um abraço, ok. Deus abençoe. Está falhando. Ok. Você foi instrumento da minha vida. Estou no vale de decisão. Ótimo. Já que você vai decidir, Silvana, aprenda uma coisa. Bom ânimo, sempre vai dar certo. Deus está no controle. Segundo, a certeza que Deus tem promessas para a sua vida. Paulo, você vai chegar a Roma. Pode ter certeza disso, Paulo, que você vai chegar a Roma. Não ter medo. Não temas. O barco vai se perder, mas vai estar todo mundo vivo lá na ilha, né? Como o irmão tem a certeza que o Senhor honrará nos 50% de fé? Tem algum sinal na parte do eterno? Pois é, meu amado. Vou dizer uma coisa, pastor, meu apóstolo. Vou falar algo para você aqui. A única certeza que eu tenho é que eu nunca vou morrer com a dúvida. Já teve situações na minha vida que eu fui e me lancei. E olha, Deus vai lá e honra. E tenho certeza que Deus não era para ter ido. Eu fui lá, me arrebentei e tive que recomeçar de novo. Então, a certeza que eu tenho, né, quando é de Deus, eu experimento uma paz que excede muito o meu entendimento. Eu fico tranquilo naquilo. Mas há momentos
em que eu não tenho esse tempo para esperar essa confirmação. Eu vou. Deu bem? Amém, aleluia. Não deu. Vou ter que vantagem. Que eu já sei onde eu não vou ter mais que entrar. Então, e é interessante que Deus não abre portas para nós. Então, quando Deus fecha uma porta, Ele abre outra. Era o funcionamento das cidades antigas. Então, Deus não nos dá várias opções. Ele dá a opção dele. E pode ser que por conta de ansiedade, por conta eu tenha tomado uma decisão errada. Então, eu sei que naquela decisão ali eu não posso mais voltar. Então, eu vou procurar saber aonde Deus me quer. Porque há momentos que, sem hipocrisia, nós não podemos falar aqui com hipocrisia, não estou falando com crianças. E mesmo falar com criança ali respeitando. Tem momentos que você não tem o tempo. E aí você se lança e você diz, está contigo, Senhor. E Deus vai dizer assim, Alexandre, muito bem, chegou o tempo da tua disciplina. E no tempo da disciplina a gente tem que passar dando glória a Deus e recomeçar. Deus não prometeu para nós que tudo aquilo que nós faríamos ia ter a chancela dele. Tem momentos que Deus vai usar aquela situação para entrar no tempo de disciplina. Ele quer saber do nosso coração, da nossa aliança. Muito bem. Pessoal, eu vou reproduzir as perguntas, tá bom? Amém aqui, glória a Deus. Aprendendo sempre Deus dando a oportunidade de ouvir suas mensagens. Indicado muito obrigado, pastora Dilza. Muito bem. A melhor atitude é nos afastar daqueles que têm acesso ao nosso coração, pessoas que nos atacam, nos perseguem pela fé e acabam nos magoando com suas atitudes, né? E orarmos por essas pessoas de perto, família, vizinho. Bom, Aline, eu vou te colocar a minha opinião. Toda amizade tóxica, a gente tem que se afastar, não tem jeito. Tem pessoas, vou dar um exemplo bíblico. Jacó, foi quando ele se reencontra com Esaú, Esaú faz um convite com ele, diz assim, vem comigo, meu irmão. E Jacó diz assim para ele, não, vá na frente, eu vou no passo dos meninos. Então, uma coisa é você testemunhar de Jesus, outra coisa é você perder o seu testemunho por causa de relações. Então, tem pessoas que elas vão o tempo todo fustigar, instigar, tentar tirar você do sério. Você já testemunhou de Jesus? Já? Então, tome cuidado para isso não ser um laço, porque essa pessoa muitas vezes vai querer lhe irritar. Não vai muito longe. Vamos para a Bíblia, vamos para o Velho Testamento. O que a Bíblia diz que Penina fazia com Ana? Irritava excessivamente, né? E Ana teve que tomar uma atitude em Deus. Mas a Bíblia não diz que elas se tornaram amigas. Você não vê a Bíblia dizendo que depois que Ana teve Samuel, ficaram amigas. Por quê? Porque Ana se posicionou e para o bem de Ana e para o bem de Penina, muitas vezes é melhor cada um no seu espaço. Há pessoas que são tóxicas. Elas conseguem intoxicar a nossa vida, conseguem intoxicar até a nossa relação com Deus. E aí você deu seu testemunho, falou de Jesus, Ezequiel disse que o sangue daquela pessoa já foi afastado, né? Então, mesmo se reconciliando, mesmo como Jacó fez, ele disse, olha, Esaú, vai lá, vive a tua vida, que eu vou viver a minha, eu vou na minha passada. Porque muitas vezes você descompassou de uma pessoa, e quando você volta, ela quer que você ande no compasso dela. Daqui a pouco dizendo, você é isso porque você é crente, você é isso porque você é aquilo. Então tome cuidado, que há pessoas que contaminam as nossas atitudes. Aliás, as suas atitudes e as minhas, elas são sempre por dois vetores. Ora nós estamos influenciando, ora nós somos influenciados. O problema é quando nós somos influenciados de maneira negativa, né? Não tem jeito. Mais alguma pergunta? Vamos lá. Boa noite, Deus abençoe. Muito bem, todas as vezes que fiquei indeciso em tomar decisões muito importantes, orei, fiz prova com ele e me respondeu. Não foi fácil. Eu também já passei por isso, orei, já fiz prova e olha, tem prova que deu certinho, virou até testemunho, mas teve provas na minha vida que viraram disciplina. Era Deus me disciplinando por alguma coisa. E geralmente as nossas disciplinas não viram testemunho. Você vai ver alguém dizer assim, irmãos, eu fiz isso, deu errado. E para a honra e glória do Senhor Jesus, eu quero contar aqui que deu errado. Duvido. Então é o tempo da disciplina, né? É o tempo em que Deus quer saber como é que está o nosso coração. Deu errado. Que tipo de coração vai ser o seu, Alexandre? Que tipo de coração vai ser o seu, Flávio? Porque quando dá certo, fala em língua, roda no varão, marcha, não é verdade? Mas quando dá errado, quem é que fica sabendo? Sou eu, irmão, a irmã, deu errado, disciplina. Senhor, obrigado.
Obrigado porque o Senhor disse não para mim. Obrigado porque o Senhor está me livrando de alguma coisa maior. Apóstolo, atitude é tudo. Sexta-feira, minha vizinha me falou que na casa dela todos estavam nervosos. Me falou que quando passasse a pandemia, iria me chamar para orar. Falei, vou orar agora. Quando subir, isso, deixa eu ver aqui, vou orar agora. Ela mora em frente, estendi as mãos e orei. Também gosto disso. Eu tenho uma dificuldade tremenda, gente. Quando alguém termina o culto, o pessoal procura e diz, eu queria que o senhor orasse por mim depois. Eu vou orar agora. Esse negócio de orar depois não funciona. Não, orar agora. É verdade, precisa de sabedoria. Apóstolo, já aconteceu algumas situações comigo que me parece que está tudo dando certo, que vai se concretizar, mas de repente, do nada, as coisas mudam e não acontece. Já cheguei a esquecer. Ok. Esquecer de deixar para lá essa certa situação. Só que quando eu menos esperava, essa situação voltou para mim. Às vezes penso que será realmente que é de Deus. Penso que se não fosse essa situação, não teria voltado para mim novamente. Aqui que estou falando de um sonho que tenho para a minha vida sobre trabalho. Paulo, deixa eu te dar uma palavra do que eu penso. Há coisas na nossa vida que nós temos que entender aquilo que é desejo nosso, que é legítimo. Provérbios fala isso. O homem pode fazer planos, mas o Senhor lhe dirige os passos. Então vamos entender aqui algo muito precioso para você e para mim. Não é errado você ter planos. Agora, muitas vezes, os nossos planos não são abençoados por Deus porque nos falta uma coisa chamada foco. Porque tudo que eu foco expande. Tudo que você foca expande. Então, se nós nos distrairmos diante de um objetivo, diante de um propósito, provavelmente esse propósito vai esfriar, ele vai se perder. São vários pensamentos. Então, eu até falei isso no início. As pessoas falavam que no início da pandemia todo mundo ia melhorar o seu relacionamento com Deus. Por que eu ficar em casa? Gente, em casa, o tempo todo, gera mais amenidades. E as amenidades nos roubam da intimidade. Então eu quero lhe dizer algo aqui que é muito importante, né? Se for plano de Deus, ótimo. Agora preste atenção. Como eu disse aqui, Martin Luther King diz assim, se Deus tem plano na sua vida e você não faz nada, o nome disso é superstição. Então Deus entra com a bênção e você entra com a dedicação. Deus entra com o propósito e você entra com a sua atitude. Então tem gente que está dizendo, eu vou esperar Deus agir. E Deus diz, tá bom, eu vou esperar você agir. Quando você agir, eu vou te abençoar. Quando você agir, realmente eu vou entrar na tua vida. Não é o seu caso, mas eu quero colocar que muitas vezes nós estamos esperando em Deus algo que Deus já disse. Não depende de mim, depende de você. Ok? Amém, obrigado. Ok. Deus abençoe. Sim, passei também pela disciplina, aprendi e cresci. Ela está colocando aqui, glória a Deus. Mais alguém, pessoal? Tem mais perguntas? É porque faltam 2 minutinhos. Né? Então, lembrando aí, possivelmente se não for quarta, vou tentar fazer na sexta-feira, né? A live. Estamos fazendo aí pelo Facebook. Estou gostando até dos números. Bom, benção. Bom, então falamos hoje sobre o poder das suas atitudes. Deus está esperando o poder das suas atitudes. Tem uma coisa que eu sempre falo para mim mesmo, é o seguinte, Senhor, eu posso morrer de tudo, menos de dúvida. Eu não consigo conviver com dúvida. Então, se vou fazer para dar certo ou errado, eu vou fazer. Mas com a dúvida, vou ficar, poxa, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo, se eu tivesse feito aquilo outro. Coisas que eu fiz, que eu me arrependo. Agora, nunca me arrependi de ter ficado em cima do muro. Nunca me arrependi de ter ficado preso a uma dúvida. E eu espero que você também, meu irmão, minha irmã, não fique aprisionado pela dúvida. A dúvida, ela consegue sugar as nossas atitudes. Então, você fica sem a perspectiva. Sim, passei também pela disciplina, aprendi que cresci, glória a Deus. Muito bem. Paulo, obrigado. Deus abençoe. Mais alguém, pessoal? Bom, eu vou orar aí para terminar. 1 horinha tá bom. A gente não teve muito tempo. O som tá chiando, não é isso? Deve ser daqui. Eu vou tentar ver se eu uso na quarta-feira o som do celular. Me passaram esse. E também é o seguinte, se vocês repararem, eu estou de casa.
Estou de casa e ele... Agora eu não sei. Até a pessoa está colocando aqui, estou chiando muito. Ok. Vou tentar melhorar, gente. Quando eu estou do gabinete, o pessoal que me acompanha lá do gabinete sabe que o som fica melhor porque a qualidade da internet lá é melhor. Tá bom? E vocês gostaram do Facebook? Vocês gostaram da proposta do Facebook? Deixa eu ver um negócio aqui. E vamos lá. Vê se o som melhorou, gente. Vamos ver se o som melhorou. Que agora eu tirei... Estou falando com vocês de um som ambiente. Melhorou? Depois dá um sinalzinho aí pra gente aí, porque o microfone de repente pode estar captando tudo aí. Melhorou, né? Então, porque agora eu estou sem o fonezinho. Então deve ter sido isso. Porque ele é mais sensível do que o som ambiente. Muito bem. Pessoal, mais alguma pergunta? Obrigado, Aline. Obrigado mesmo. Se melhorou, vamos deixar sem bênção pura. Saudade enorme, beijo na família. Ok. Fresquinho do céu. Receba aí, povo de Deus. Clóvis, obrigado. Pastor, Deus abençoe. A Amei está aqui, respondeu que eu e meu marido estávamos conversando. Foi Deus confirmando a nossa oração. Amém, irmã Esther. Glória a Deus. Sandra, que Deus abençoe a sua vida, sua família. Muito obrigado. Mas foi bênção sempre. Obrigado, Aline. Foi bênção. Viviane também está dizendo aqui que melhorou o som. Melhorou muito, né? Jesus amado. A tecnologia é isso mesmo. Mônica, me confirma se você vai poder estar na quarta-feira para eu já começar a divulgar aqui com o pessoal. O pessoal já melhorou muito. Ok. Meu pai do céu. E vocês só falaram agora? Amém, gente. É que a gente pega o som do celular, né? E deixa ele mais aberto. Bom, Mônica, me responde aí. Cadê a Mônica? Doutora Mônica, por favor, nos responda. A turma está assistindo. Melhorou, paz. Pessoal, eu preciso só terminar e depois eu entro em contato com a Mônica pelo WhatsApp e tento ver com ela, tá bom? Muito, eu estava focada na sua placa, só me atentei no barulho quando falou. Ok, legal. Tudo bem, limpinho, melhorou. Ok, Mônica assinou aqui, então quarta-feira, gente. Quarta-feira, eu vou deixar para vocês que estão aí me ouvindo, antes de orar para terminar. Quarta-feira, nós vamos ter mais uma live sobre depressão, tá bom? E nós falamos de depressão já semana passada e vamos estar falando agora, ok? Muito bem, obrigado pelo carinho. Gente, vai passando aqui, a tela vai correndo muito rápido, né? Eu acho que essa é a diferença do Facebook para o Instagram. Legal. O pessoal estava concentrado na palavra. Amém. Pessoal, vamos orar? Vamos para liberar vocês? Senão eu tenho uma conclusão no meu coração muito forte. Que se a gente não encerrar, vamos fazer dessa live uma vigília. Então vai ser uma live vigília. E eu quero liberar vocês, tá bom? Vamos orar. Pai, eu quero te agradecer por essa noite. Agradeço o teu cuidado, o teu amor e a tua bondade. Agradeço a tua misericórdia. E, Senhor, fica conosco. Abençoa-nos, Pai, eu te peço. Dá-nos uma noite cheia da tua presença. Clamo pelo sono dos justos, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Pessoal, só lembrando, semana que vem, quarta-feira, nós vamos falar sobre depressão às 22 horas. Aqui, tá bom? Outra coisa, essa live vai ficar gravada no meu canal no YouTube, Apóstolo Alexandre Macedo. Se você que não está inscrito, se inscreve lá no canal. Dá uma força lá pra gente, tá bom? Dá uma força. Eu estava com 11, pedi 1.000, já cheguei a 1.000. Eu agora quero chegar a 10.000. E eu sei que vocês vão me abençoar. Então, no canal do YouTube, Apóstolo Alexandre Macedo. Vai lá, se inscreve no canal, dá um likezinho e vai estar já lá, tá bom? Beijo. Deus abençoe vocês. Fica na paz.